Existe uma verdade sobre a saúde dos rins que quase ninguém comenta. Se você perguntar a 10 pessoas qual é a melhor maneira de protegê-los, a maioria responderá a mesma coisa: beber mais água e reduzir o consumo de sal. E elas estão certas. Essas duas atitudes realmente fazem diferença. Mas representam apenas uma parte da história. Há um aspecto muito mais importante que costuma ser ignorado e que acontece justamente enquanto você dorme. O que poucas pessoas sabem é que seus rins realizam uma parte essencial do seu trabalho de recuperação durante a noite. Nas horas em que sua pressão arterial diminui naturalmente e a velocidade da filtração desacelera, eles entram em um momento precioso de descanso e reparação. E aquilo que você escolhe comer na última hora antes de dormir pode ajudar esse processo ou trabalhar silenciosamente contra ele. Depois dos 60 anos, isso se torna ainda mais importante, porque o dano renal é silencioso. Um rim que está perdendo sua função geralmente não dói. Existem poucas fibras nervosas capazes de alertá-lo de que algo está errado. Muitas vezes, quando um exame de sangue finalmente mostra um problema, cerca de 1/3 da capacidade de filtração já foi perdido. E, diferentemente do fígado, os rins não conseguem regenerar aquilo que perderam. Passei anos observando esse problema silencioso se aproximar de pessoas que acreditavam estar fazendo tudo certo. Pessoas que se alimentavam bem, eram ativas e não imaginavam que seus rins estavam sofrendo lentamente ao longo dos anos. Por isso, hoje eu quero mostrar quais são as frutas que realmente podem ajudar a proteger esses filtros naturais do seu corpo enquanto você dorme. Algumas delas talvez você já espere encontrar nesta lista. Outras certamente vão surpreendê-lo. E uma, em especial, é uma fruta que muitas pessoas com preocupações renais foram orientadas a evitar completamente, embora a verdade seja um pouco mais complexa do que parece. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma receita simples para a hora de dormir que reúne algumas das opções mais seguras e benéficas para os rins em um único copo. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer algo importante para quem está assistindo este vídeo, preocupado por achar que já esperou tempo demais. Escute com atenção. Mesmo quando os rins não conseguem recuperar aquilo que perderam, ainda é possível desacelerar o declínio da sua função, muitas vezes de maneira impressionante. Isso acontece todos os dias. Já acompanhei pessoas na faixa dos 70 anos que conseguiram manter seus exames estáveis durante anos simplesmente porque deixaram de sobrecarregar os rins e passaram a oferecer ao corpo aquilo de que ele realmente precisava. Essa é uma das principais razões pelas quais faço estes vídeos. Meu objetivo é ajudar você a viver mais tempo, com mais saúde, força e autonomia, muito além da idade em que muitos dizem que é hora de desacelerar. Agora vamos entender por que isso funciona. Existe algo que quase nunca cabe em uma consulta médica de poucos minutos. Cada um dos seus rins possui cerca de 1 milhão de pequenos filtros microscópicos chamados néfrons. No centro de cada um deles existe um delicado emaranhado de vasos sanguíneos conhecido como glomérulo. É ele quem realiza o verdadeiro trabalho da filtração, retirando resíduos do sangue enquanto preserva tudo aquilo que o organismo ainda precisa. Você nasce com todos os néfrons que terá durante a vida. Eles não são substituídos quando são perdidos. Por isso, depois dos 60 anos, a grande missão passa a ser proteger aqueles que continuam trabalhando por você todos os dias. Existem 2 fatores que desgastam esses filtros mais rapidamente do que praticamente qualquer outra coisa. O primeiro é a pressão arterial elevada. Sempre que a pressão permanece alta por longos períodos, ela exerce uma força constante sobre esses pequenos vasos sanguíneos. Imagine uma mangueira recebendo água sob pressão excessiva durante anos. Aos poucos, suas estruturas vão sofrendo desgaste. O mesmo acontece dentro dos seus rins. Essa pressão provoca pequenas cicatrizes nos filtros, comprometendo sua capacidade de funcionar adequadamente ao longo do tempo. O segundo fator é o chamado estresse oxidativo. Esse nome pode parecer complicado, mas descreve algo bastante simples, um processo semelhante à ferrugem acontecendo lentamente dentro das suas células. Pense em uma maçã recém-cortada que começa a escurecer depois de alguns minutos. Algo parecido acontece no organismo quando há excesso de dano oxidativo.
Um rim submetido continuamente à pressão elevada e ao estresse oxidativo perde néfrons de maneira lenta e silenciosa, ano após ano. É justamente aqui que entra a importância da noite. Nosso corpo foi projetado para reduzir naturalmente a pressão arterial durante o sono. Em pessoas saudáveis, ela costuma diminuir entre 10% e 20%. Esse fenômeno recebe o nome de descenso noturno da pressão arterial e representa uma verdadeira janela de recuperação para os rins. São algumas horas preciosas em que esses filtros finalmente conseguem trabalhar sob menor pressão. Diversos estudos mostram que pessoas cuja pressão arterial não diminui adequadamente durante a noite apresentam um declínio mais rápido da função renal. Por isso, tudo aquilo que você consome nas últimas horas do dia pode fazer uma enorme diferença. O objetivo é simples: ajudar sua pressão arterial a diminuir naturalmente, reduzir o estresse oxidativo e evitar oferecer aos rins uma carga extra de trabalho justamente no momento em que eles deveriam estar descansando. As frutas que você conhecerá neste vídeo atuam de 3 maneiras principais durante essa janela de recuperação noturna. Algumas fornecem antioxidantes capazes de combater o estresse oxidativo e proteger os glomérulos. Outras contêm compostos vegetais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e favorecem a redução natural da pressão arterial durante o sono. E algumas trabalham de forma indireta, ajudando a melhorar a saúde intestinal, reduzir o ácido úrico ou proteger o trato urinário, retirando uma parte da carga que normalmente chegaria até os rins. Além disso, quase todas possuem baixo teor de açúcar e são suficientemente leves para serem consumidas à noite. Eu disse quase todas porque existe uma exceção importante, sobre a qual falarei de maneira muito clara quando chegarmos a ela. Vamos começar pela primeira fruta desta lista. Os mirtilos, também conhecidos como blueberries, possuem algumas das evidências científicas mais consistentes quando falamos em proteção renal. Aquela coloração azul intensa dos mirtilos vem de pigmentos naturais chamados antocianinas. Esses compostos estão entre os antioxidantes mais potentes encontrados nos alimentos. E quando falamos em rins, isso faz uma enorme diferença. Lembra-se do estresse oxidativo que provoca danos silenciosos aos filtros renais? As antocianinas atuam justamente ajudando a combater esse processo. Diversos estudos associam dietas ricas nesses pigmentos naturais a menores níveis de inflamação e a uma melhor saúde dos vasos sanguíneos. E isso é especialmente importante porque os rins são, essencialmente, órgãos formados por uma rede extremamente delicada de vasos sanguíneos microscópicos. Ao proteger esses vasos, você está ajudando a proteger os filtros responsáveis pela sua filtração diária. Existe ainda uma segunda razão pela qual os mirtilos merecem um lugar especial na sua rotina noturna. Eles apresentam baixos níveis de potássio e sódio, tornando-se uma das poucas frutas consideradas amigáveis mesmo para rins que já se encontram sob algum grau de estresse. Guarde essa informação, porque o potássio voltará a ser um tema importante mais adiante neste vídeo. Quanto à quantidade ideal, ela é bastante simples. Cerca de meia xícara de mirtilos consumidos sozinhos ou misturados a um pouco de iogurte natural costuma ser suficiente. Os congelados funcionam tão bem quanto os frescos e muitas vezes são colhidos no ponto ideal de maturação, preservando elevados níveis desses compostos benéficos. Uma pequena porção antes de dormir oferece aos seus rins exatamente aquilo de que eles precisam: uma poderosa combinação de antioxidantes, baixa carga de açúcar e um apoio silencioso durante as horas mais importantes da sua recuperação noturna. Mas os mirtilos são apenas o começo. Existe uma outra fruta que quase ninguém associa imediatamente à saúde dos rins, embora ela desempenhe um papel importante na proteção do trato urinário e, consequentemente, dos próprios rins. Estou falando do cranberry. A maioria das pessoas conhece o cranberry apenas como aquele suco levemente azedo que costuma ser recomendado quando surgem os primeiros sinais de uma infecção urinária. E de fato, ele pode ser útil nesses casos, mas limitar seus benefícios apenas a isso é deixar de enxergar uma parte muito importante da história. O cranberry contém compostos especiais conhecidos como proantocianidinas do tipo A. Embora o nome pareça complicado, seu funcionamento é bastante interessante.
Esses compostos dificultam fisicamente que determinadas bactérias consigam aderir ao revestimento do trato urinário. Em outras palavras, eles ajudam a impedir que esses micro-organismos encontrem um lugar para permanecer e se multiplicar. Isso importa diretamente para os seus rins, porque uma infecção urinária não tratada pode subir pelo trato urinário e alcançar os rins, provocando danos que se acumulam ao longo do tempo. Cada infecção evitada representa menos inflamação, menos estresse e menos trabalho para esses órgãos tão importantes. Além disso, o cranberry também oferece uma excelente quantidade de antioxidantes, ajudando a combater o mesmo estresse oxidativo que mencionamos anteriormente. Assim, ele atua em duas frentes ao mesmo tempo, protegendo o trato urinário e contribuindo para reduzir processos inflamatórios silenciosos que podem afetar a saúde renal. Existe apenas um cuidado importante. Muitos dos produtos vendidos como suco de cranberry possuem grandes quantidades de açúcar adicionado. Em alguns casos, eles se aproximam mais de um refrigerante do que de um alimento funcional. Por isso, sempre que possível, dê preferência ao suco puro e sem açúcar, consumido em pequenas quantidades e diluído em água, ou utilize cranberries secos sem adição de açúcar. Uma pequena porção é mais do que suficiente para aproveitar seus benefícios. Quando falamos de saúde, qualidade costuma ser muito mais importante do que quantidade. A próxima fruta desta lista talvez já esteja presente na sua casa. São as uvas vermelhas e roxas, que escondem um dos compostos vegetais mais estudados da ciência do envelhecimento saudável. A cor, neste caso, faz toda a diferença. Sempre que possível, prefira as variedades vermelhas ou roxas em vez das verdes. A razão está justamente na casca dessas frutas, onde encontramos uma substância chamada resveratrol. O resveratrol tem sido amplamente estudado por sua capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios e melhorar a saúde dos vasos sanguíneos. E isso é particularmente importante durante a noite, quando o organismo trabalha para reduzir naturalmente a pressão arterial. Quando os vasos sanguíneos conseguem relaxar adequadamente, a pressão arterial tende a apresentar uma redução mais eficiente durante o sono. Como vimos anteriormente, essa queda noturna oferece aos rins uma oportunidade valiosa de descanso e recuperação. Em outras palavras, uma pressão arterial mais equilibrada durante a noite significa menos desgaste sobre aqueles pequenos filtros responsáveis pela purificação do sangue. Mas existe ainda outro benefício silencioso das uvas vermelhas. Elas possuem pequenas quantidades naturais de melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. Evidentemente, elas não substituem um suplemento nem funcionam como um medicamento para o sono. Seu papel é muito mais sutil do que isso. No entanto, qualquer alimento que contribua para uma melhor qualidade do sono também pode favorecer a queda fisiológica da pressão arterial durante a noite. Sono profundo, recuperação adequada e proteção renal fazem parte do mesmo processo. Naturalmente, é preciso prestar atenção às porções. As uvas são mais doces do que muitas das frutas apresentadas neste vídeo. Por isso, o objetivo não é consumir grandes quantidades antes de dormir. Entre 10 e 15 uvas vermelhas costumam representar uma excelente porção para o período noturno. E o ideal é consumi-las inteiras, incluindo a casca, pois é justamente nela que encontramos grande parte do resveratrol. Uma sugestão simples é mantê-las congeladas no freezer. Além de demorarem mais para serem consumidas, elas proporcionam uma sensação semelhante à de uma sobremesa gelada, tornando-se uma alternativa muito mais interessante do que muitos alimentos ricos em açúcar consumidos no final do dia. A próxima fruta talvez seja a mais humilde de toda esta lista. Está presente na maioria das cozinhas, custa pouco e trabalha silenciosamente em uma das áreas mais fascinantes da medicina moderna, a conexão entre o intestino e os rins. Estou falando da maçã. Quando pensamos na saúde renal, raramente pensamos no intestino. Mas a ciência tem mostrado cada vez mais que ambos estão profundamente conectados. Existe inclusive um termo utilizado pelos pesquisadores para descrever essa comunicação constante: o eixo intestino-rim. Uma maçã é uma das melhores fontes alimentares de uma fibra solúvel chamada pectina. Quando ela chega ao intestino, serve de alimento para as bactérias benéficas que vivem ali.
E um intestino saudável produz menos substâncias inflamatórias capazes de alcançar a corrente sanguínea. Pode parecer um detalhe distante da saúde renal, mas não é. Os rins filtram continuamente tudo aquilo que circula no sangue. Isso significa que um estado persistente de inflamação intestinal também representa mais trabalho para esses órgãos ao longo dos anos. Ao cuidar da saúde intestinal, você está indiretamente reduzindo a carga inflamatória que chega diariamente aos rins. E os benefícios não terminam aí. A casca da maçã contém um antioxidante chamado quercetina, associado à proteção dos vasos sanguíneos e à redução da inflamação. Por isso, sempre que possível, procure consumi-la inteira e bem higienizada. Ao remover a casca, uma parte significativa desses benefícios também é perdida. Assim como os mirtilos, a maçã apresenta baixos níveis de potássio, tornando-se uma excelente opção para grande parte das pessoas que desejam cuidar dos rins durante o envelhecimento. Uma maçã média consumida no início da noite costuma ser suficiente. As variedades ligeiramente mais ácidas, como a maçã verde, apresentam um teor um pouco menor de açúcar e preservam excelentes quantidades de fibras benéficas. Se desejar torná-la ainda mais agradável, experimente fatiá-la e adicionar uma pequena pitada de canela verdadeira. Além de oferecer um sabor naturalmente mais doce, a canela complementa perfeitamente esse lanche leve e nutritivo. Uma dica simples é consumi-la cerca de 1 ou 2 horas antes de dormir. Dessa maneira, você oferece tempo suficiente para que suas fibras iniciem seu trabalho no intestino antes que o corpo entre em seu período mais profundo de recuperação. Às vezes, são justamente os hábitos mais simples que produzem os maiores resultados quando praticados de forma consistente. E aquilo que parece apenas uma pequena escolha alimentar pode representar anos de proteção silenciosa para órgãos que trabalham incansavelmente por você todos os dias. O que você acabou de descobrir até aqui representa apenas uma pequena parte do impacto que escolhas simples podem ter sobre a saúde dos seus rins ao longo dos anos. Muitas vezes, pensamos que preservar esses órgãos exige medidas complicadas ou tratamentos caros. Mas, na prática, os maiores benefícios costumam nascer da constância. Pequenas decisões tomadas diariamente podem fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Agora chegamos à primeira grande surpresa desta lista: as cerejas ácidas, conhecidas internacionalmente como tart cherries. Elas fazem algo pelos seus rins que nenhuma outra fruta apresentada até aqui consegue fazer da mesma maneira. A maioria das pessoas associa as cerejas apenas a uma fruta doce consumida ocasionalmente. Mas as cerejas ácidas pertencem a uma categoria diferente quando falamos em saúde metabólica e renal. Seu principal benefício pode ser resumido em 2 palavras: ácido úrico. O ácido úrico é um produto residual produzido naturalmente pelo organismo e eliminado, em grande parte, pelos rins. Quando seus níveis permanecem elevados por muito tempo, ele pode se transformar em um problema importante. Além de estar relacionado às crises de gota, também pode contribuir para a formação de determinados tipos de pedras nos rins. Mais recentemente, estudos têm associado níveis elevados de ácido úrico a uma progressão mais rápida do comprometimento da função renal. As cerejas ácidas vêm chamando a atenção justamente porque demonstraram contribuir para a redução dos níveis sanguíneos de ácido úrico. Em termos simples, isso significa menos trabalho para os rins e menos substâncias potencialmente prejudiciais circulando continuamente pelo organismo. Mas existe outro motivo que torna essa fruta particularmente interessante para ser consumida no período noturno. As cerejas ácidas são consideradas uma das fontes naturais mais ricas de melatonina disponíveis na alimentação. A melatonina é o hormônio responsável por sinalizar ao organismo que chegou o momento de descansar. Quando os níveis desse hormônio aumentam naturalmente, o sono tende a se tornar mais profundo e reparador. Pode parecer que estamos nos afastando do tema dos rins, mas acontece exatamente o contrário. Quanto melhor a qualidade do sono, maiores são as chances de que a pressão arterial realize adequadamente sua redução fisiológica durante a noite. E como vimos anteriormente, essa diminuição representa uma verdadeira janela de recuperação para os rins. Perceba como tudo está conectado.
Menores níveis de ácido úrico, melhor qualidade do sono e uma pressão arterial mais equilibrada durante a noite trabalham juntos em favor da saúde renal. As cerejas ácidas podem ser consumidas na forma seca, desde que não contenham açúcar adicionado, ou por meio do suco puro e sem açúcar, sempre diluído em um pouco de água. Pequenas quantidades costumam ser suficientes para aproveitar seus benefícios. Evite as versões comercializadas como coquetéis ou bebidas sabor cereja, pois frequentemente apresentam elevadas quantidades de açúcar adicionado. A próxima fruta desta lista provavelmente já faz parte da alimentação de muitas pessoas. Os morangos são apreciados pelo sabor agradável e pela versatilidade na cozinha, mas poucos conhecem seu potencial quando o assunto é proteção renal. Os morangos são ricos em antioxidantes poderosos, incluindo o ácido elágico e a vitamina C. Juntos, esses compostos ajudam a combater o estresse oxidativo que silenciosamente contribui para o desgaste dos filtros renais ao longo dos anos. Além disso, apresentam propriedades anti-inflamatórias bastante interessantes. A inflamação crônica de baixo grau é considerada um dos principais fatores envolvidos no desenvolvimento de inúmeras doenças relacionadas ao envelhecimento, incluindo a perda progressiva da função renal. Reduzir essa carga inflamatória diária significa oferecer aos rins um ambiente mais favorável para continuar desempenhando suas funções. Existe ainda uma característica dos morangos que os torna especialmente adequados para o período noturno. Eles são compostos, em grande parte, por água e fibras, apresentando uma quantidade relativamente baixa de açúcar quando comparados a muitas outras frutas consideradas sobremesas naturais. Isso significa que você consegue oferecer ao organismo uma excelente quantidade de antioxidantes sem provocar grandes oscilações na glicemia, nem tornar sua digestão mais pesada antes do sono. Quando pensamos no horário de dormir, esse detalhe faz toda a diferença. O objetivo não é apenas consumir alimentos saudáveis, mas também escolher opções que trabalhem em harmonia com os processos naturais de recuperação do organismo. Os morangos também apresentam níveis moderados de potássio, considerados adequados para a maioria das pessoas. No entanto, assim como acontece com qualquer alimento, indivíduos que já possuem comprometimento significativo da função renal devem sempre seguir as orientações fornecidas pelo próprio médico em relação às quantidades mais apropriadas. Uma porção entre meia xícara e uma xícara de morangos frescos costuma ser suficiente para o período noturno. Eles podem ser consumidos sozinhos ou acompanhados por uma pequena quantidade de iogurte natural sem açúcar. Uma pitada de canela também pode complementar o sabor de maneira bastante agradável, sem a necessidade de adicionar qualquer tipo de adoçante. À primeira vista, os morangos podem parecer apenas uma escolha simples e saborosa. Mas, quando observamos seus componentes naturais, encontramos exatamente aquilo que buscamos durante a noite: baixo teor de açúcar, propriedades anti-inflamatórias e uma combinação valiosa de antioxidantes capazes de contribuir para a proteção dos vasos sanguíneos e dos delicados filtros responsáveis pela saúde dos seus rins. É interessante perceber que praticamente todas as frutas apresentadas até agora compartilham algo em comum. Nenhuma delas oferece benefícios extraordinários isoladamente. O verdadeiro poder está na consistência. São pequenas escolhas repetidas centenas e milhares de vezes ao longo dos anos que constroem resultados significativos. Os rins não exigem perfeição, eles respondem positivamente à regularidade, respondem aos hábitos simples que são mantidos semana após semana. E muitas vezes, uma pequena mudança realizada no período mais importante do dia, a hora que antecede o sono, pode representar uma diferença muito maior do que imaginamos.